queria falar um pouquinho a respeito da Groenlândia e desse desejo norte-americano pelo território, que pode eventualmente se dar a partir de uma intervenção militar, pode se dar também, segundo disse o secretário Marco Rubio, a partir de uma oferta para comprar o controle do território. Queria que o senhor nos explicasse o porquê ele é importante, se é que é, do ponto de vista da segurança para os Estados Unidos, e o que significa para o mundo essa instabilidade criada agora pelo governo norte-americano com essa perspectiva, ameaça, que pode não dar em nada, mas também ninguém mais duvida que possa ocorrer um avanço sobre aquela região do mundo pelos americanos, né, professor? Muito bom dia, Colombo. Um prazer sempre falar com vocês. Na verdade, nós, quando olhamos hoje para a realidade internacional, reconhecemos impulsos imperialistas, como há algum tempo não se viam. Há uma lógica geopolítica que prevalece na perspectiva de grandes potências, não só os Estados Unidos, mas também a Rússia, também a China, um olhar para território, por isso a importância, por exemplo, das questões fronteiriças, do controle de fronteiras e também da projeção de poder e do avanço territorial. Os Estados Unidos, eles têm uma tradição imperialista. Quando a gente olha para o século XIX, é impossível não lembrarmos do avanço importante do território americano, a famosa marcha para o oeste, conquistando muitos territórios, pela via da força, inclusive, em cima do México. Muitos estados que hoje compõem a Federação dos Estados Unidos eram um território mexicano. Tivemos também a compra do Alasca, um território que foi comprado da Rússia pelos Estados Unidos, ainda também ali no século XIX. Então, há uma história, há uma tradição imperialista de projeção territorial, de projeção de poder, mas isso parece não fazer muito sentido, claro, no contexto atual do século XXI, e não fazia mesmo até, claro, a chegada ao poder, mais uma vez, de Donald Trump, que parece enxergar o mundo muito com as lentes do século XIX ou das primeiras décadas do século XX. Ele tem esse viés imperialista, neo-imperialista, entende, claro, que pode usar o poderio militar norte-americano para assumir o controle de novos territórios na base da força, da intimidação, do assédio, e, por óbvio, deixando de lado preceitos muito básicos do direito internacional. Então, uma era de estabilidade marcada por essa volta da geopolítica, por esses impulsos imperialistas, por conquista de território. Nesse sentido, a Groenlândia é um sonho antigo dos Estados Unidos, não é algo que tenha surgido com o Trump, há um olhar atento à região da Groenlândia já há muito tempo pelos Estados Unidos. Eles mantêm ali, inclusive, uma base militar, que tem um caráter estratégico. Os Estados Unidos, claro, tem bases em boa parte do mundo, mas tem também ali no território da Groenlândia. E vale dizer que nos últimos anos, a Groenlândia se tornou um território ainda mais importante, não só pelas riquezas ali existentes, especialmente os metais raros, as terras raras, que ganham uma importância estratégica maior, justamente pensando nas tecnologias do futuro, nas tecnologias verdes, importantes também para a própria tecnologia militar, mas por conta da geopolítica do Ártico. Temos visto um avanço de disputas geopolíticas em torno do controle do Ártico, e isso avança em função do próprio aquecimento global, do derretimento de calotas polares, que faz se abrirem ali novas rotas de navegação, faz ali se abrir a possibilidade de exploração também de recursos energéticos e minerais de maneira mais fácil. Então, a gente não pode descolar a Groenlândia dessa perspectiva de uma disputa geopolítica mais aguda pela região do Ártico, que tem protagonistas da envergadura, por exemplo, da Rússia e também, claro, dos Estados Unidos. Então, como o Trump enxerga de maneira primitiva a ordem internacional, achando que pode usar sua força para controlar o que bem entende, é óbvio que os países europeus, aliados dentro da Aliança Militar Atlântico Norte, a chamada OTAN, devem estar muito preocupados, porque quando o Trump tem capricho em cima de alguma coisa, podemos esperar qualquer tipo de ação de sua parte. Professor Velasco, bom dia. Tudo bem, a gente compreende a cobiça americana sobre a Groenlândia, mas vamos aqui combinar que a Groenlândia é um território da Dinamarca, né? Então, mesmo que o Trump tenha essa visão imperialista, o que eu lhe pergunto é o seguinte: claro que a Europa está preocupada, o que de fato a Europa pode fazer? E o senhor acredita que vai haver uma união, mesmo que seja necessário enfrentar os Estados Unidos para decidir uma posição europeia sobre esse tema? Eu acho que não há muita alternativa do lado europeu. Embora a Europa seja uma região muito dependente ainda dos Estados Unidos, especialmente do ponto de vista estratégico militar, quando pensamos nas capacidades de defesa da Europa, elas cresceram nos últimos tempos, mas ainda há uma defasagem, por exemplo, na questão da inteligência. A Europa depende, os países europeus, mesmo os mais poderosos militarmente, dependem do apoio de inteligência norte-americano para garantir o controle e a proteção
do seu território. Apesar dessa dependência toda, né, que é uma realidade, né, ainda neste momento, né, é claro que a única saída para a Europa é se juntar, buscar uma coordenação de esforços, né, para rechaçar, para repudiar, a priori, desde já, né, qualquer tentativa norte-americana de investida sobre um território europeu, né, como você muito bem lembra, Leilani, né, a Groenlândia é um território administrado pela Dinamarca, pertence à Dinamarca, né, e claro, né, cabe à Europa, né, se juntar, né, e aí evidentemente não só a Dinamarca, né, que é um país que tem pouca envergadura, pouca transcendência do ponto de vista político e militar, mas cabe à Dinamarca se juntar, né, ao continente, né, como um todo, né, ao lado, né, de vozes aí sim mais impactantes, né, como por exemplo a Alemanha, né, como por exemplo a França, o próprio Reino Unido, né, que não é mais membro da União Europeia, mas que integra, né, a OTAN, né, como um ator muito preeminente, né, cabe a esses atores se juntarem, né, para repudiarem, né, qualquer tentativa norte-americana, né, de avanço territorial, né, para um espaço que pertence à Europa, né. Acho que só a coordenação, né, e uma resposta contundente é que podem eventualmente frear Donald Trump. Né. Claro que o Trump sabe que existem diferenças, né, do ponto de vista de assédio, né, e de tentativa de subjugação. É muito mais fácil subjugar, né, uma nação como a Venezuela, né, do que subjugar, evidentemente, a Europa, né, considerada no seu todo, né, como um continente importante. Né. A Europa é um parceiro fundamental dos Estados Unidos. Essa aliança atlântica, como a gente fala, né, ela é crucial, né, para a projeção de poder dos Estados Unidos no mundo. Né? Então, embora o Trump, às vezes, né, assuma uma retórica de certo desprezo em relação à Europa, né, a países europeus, ele sabe, né, que muito do poder norte-americano depende, né, desse bom diálogo atlântico com as nações europeias. Né? Então, se houver uma resposta contundente da Europa, né, dizendo que a Groenlândia é um território inegociável, que não está à venda, né, e que o continente não tolerará, né, um assédio, uma investida, né, militar americana por lá, eu acho que isso talvez, né, porque o Trump é uma figura muito imprevisível, talvez seja suficiente para frear aí os impulsos e os arroubos, né, histriônicos, né, excessivos, como a gente sabe, do presidente norte-americano. Professor Velasco, Joel Pinheiro, aqui de São Paulo, bom dia. Eu entendo perfeitamente o argumento de que a Groenlândia pode ter muita importância militar para os Estados Unidos. Agora, Estados Unidos e Dinamarca são ambos membros da OTAN, estão em profunda relação de cooperação militar ali, inclusive tem presença militar americana na Groenlândia. Nem imagino eu que se os Estados Unidos quisesse mais ou quisesse outro tipo de política, a Dinamarca provavelmente estaria perfeitamente disposta a negociar e garantir para os Estados Unidos as necessidades deles sem ter que transferir o território, o domínio, assim, quem é o dono daquele território, né? Então, tendo isso em mente, o que deve interessar para os Estados Unidos esse passo a mais? Que não é só uma questão, imagino eu, de política de segurança que ele poderia fazer em acordo com a Dinamarca, mas por que interessa para ele, então, ser o dono do território? Eu acho que é uma questão de demonstração de força, Joel. Né? O Trump, né, reitero, ele pensa muito o mundo com a cabeça do século XIX. Né? E a máxima que rezava no século XIX era justamente a projeção territorial, a conquista de territórios. Né? Quanto mais território um Estado tivesse, mais poderoso ele seria. Né? Eram as variáveis de poder históricas, típicas. Né? Hoje, claro, há outras variáveis de poder, né, talvez até mais úteis, né, como o domínio tecnológico, por exemplo. Mas o Trump tem essa cabeça, né, anacrônica, ele pensa o mundo, né, com lentes, né, que são antiquadas, né, e, claro, né, na sua visão, ele entende que os Estados Unidos poderiam incorporar, né, ou administrar um território do tamanho da Groenlândia, que é um território enorme, imenso, né, com riquezas, né, com uma posição geopolítica e geográfica estratégica, né, projetando-se para o Ártico. Ele entende que isso pode ser importante, né, para além da mera posição que eles têm lá hoje já. E você está correto, Joel. Né, os Estados Unidos já têm hoje, né, acertos com a Dinamarca, né, que permitem a sua presença ali militar, né, no território da Groenlândia. Eles mantêm uma base ali já há muito e muito tempo, né, não é uma coisa recente, né, então eles já estão lá presentes. Né, mas o Trump talvez, né, com essa sua cobiça desmedida, não satisfaça apenas com esse tipo de acerto histórico, né, com essa mera presença militar, né, mas queira poder demonstrar, né, que os Estados Unidos de fato são grandes de novo, e são grandes inclusive no sentido literal do termo, né, tendo ampliado, né, seus domínios. Né, quando ele fala de Groenlândia, quando ele fala do canal do Panamá e ali do Panamá, né, são visões imperialistas, né, que pareciam superadas de alguma maneira, mas que nos últimos anos, né, com essa volta da geopolítica, né, a gente volta a perceber e testemunhar, né, a Rússia ali na Ucrânia, né, e o Trump, né, com esse tipo de retórica. Né. Então, ele já tem uma posição, mas talvez isso não satisfaça o seu ego, inclusive, eu diria, né, a sua cobiça, né, e queira algo mais. Né. E também sempre existe a perspectiva de pressionar e assediar para tentar conseguir alguma concessão maior. Né. A gente sempre reitera que o Trump ele é um negociador,
né, um empresário, né, que atua muito nessa lógica da barganha. Né? Então ele pressiona, né, ele cria um assédio, né, cria todo um fato, uma tensão, e aí o outro governo, eventualmente, né, intimidado, né, se oferece aí, né, para dar alguma concessão, né, se dispõe, né, a oferecer algo mais aos Estados Unidos. Né? Talvez seja essa a estratégia trumpista, né, tentar conseguir algo a mais, né, da Dinamarca, uma Dinamarca agora, né, também no alvo e agora assediada, né, pelas cobiças territoriais imperialistas da Casa Branca. Professor Paulo Velasco, Valdo Cruz, bom dia. Professor, estamos falando muito sobre os efeitos externos da política errática e caótica de Donald Trump. Queria falar um pouco sobre os efeitos internos. Trump aplicou o tarifaço, viu que internamente estava tendo uma repercussão negativa por conta de aumento da inflação e começou a recuar, né? Agora vem essa posição... ele já tinha esses arroubos de ameaças aí pelo mundo, mas agora tomar uma medida concreta no caso da Venezuela. Como é que está o apoio interno de Donald Trump em relação a esse tema, essa questão dessa posição mais belicista de Donald Trump? Bom, esse é um ponto sempre muito importante. Né? A gente sabe muito bem que o Trump, quando se elege presidente, né, 2 vezes, né, tanto ali em 2016 né, quanto agora no ano passado, ele faz muito em cima do mote do America First, né, de olhar para os Estados Unidos primeiro. Né? Então, uma base grande de apoio ao Trump, né, de eleitores americanos, né, vai nessa linha, né, de não quererem os Estados Unidos como polícia do mundo, não quererem os Estados Unidos atuando muito para fora, né, e sim um olhar mais atento, mais cuidadoso, mais zeloso para dentro dos Estados Unidos. Né? Então, de alguma maneira, isso é contraditório, né, com a base, né, por exemplo, do MAGA, né, desse Let's Make America Great Again, né, esse grupo de eleitores, essa parte da sociedade que entende, né, que né, o governo americano deveria né, menos olhar para o Oriente Médio, menos olhar para a geopolítica, menos olhar para a política nacional e mais para a política doméstica. Né? Isso pode criar para ele problemas, mas ele tenta sempre né, travestir né, ou mascarar né, essas ações externas, né, imperialistas, territoriais, com ganhos né, para os interesses do cidadão americano. Né? Então, se olharmos, por exemplo, atentamente, Valdo, para a coletiva de sábado, né, ele, de alguma maneira, transmite a mensagem para o público interno de que os Estados Unidos vão ganhar muito né, com essa posição em cima da Venezuela, vão ganhar o direito de explorar o petróleo venezuelano e que esse dinheiro vai ser usado para ressarcir os cofres americanos por prejuízos sofridos né, por governos venezuelanos recentes. Né? Então é um dinheiro que, de alguma maneira, né, chegará ao povo americano. Então ele traveste a ação externa imperialista, né, típica, histórica de Washington, né, com o atendimento de interesses da população doméstica, da população interna dos Estados Unidos, né, que acabou votando nele, em parte, né, para que justamente ele se abstivesse de ações externas mais contundentes e olhasse mais para dentro. Né? Então ele sempre joga nessas duas frentes, né, embora haja aparentemente uma contradição, ele tenta né, transmitir uma mensagem ao público interno de que aquela ação externa vai melhorar a vida do americano, que haverá mais dinheiro para o povo americano né, e para a sociedade americana. Né? Acho que a gente pode fazer a leitura da coletiva de sábado, em que ele só falou de petróleo, não falou de democracia, não falou de nada mais, só falou de petróleo, né, dizendo que brotaria né, recurso do solo venezuelano né, e esses recursos seriam usados né, para ressarcir os cofres americanos né, e ajudar mais do que o povo venezuelano, que ele só falou lateralmente, mas ajudar o povo norte-americano.